Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Pai Santo, em nome de Jesus Cristo, queremos colocar a vida do Teu Filho, Senhor, na Tua presença. Em nome de Jesus Cristo, que ele seja envolvido pelo Teu poder, pela Tua graça, pelas Tuas misericórdias, e que ele receba do Teu coração para a Tua igreja nesta manhã. Nós queremos Te louvar, Te bendizer e exaltar o Teu nome, Senhor, pela Tua fidelidade, por Tua presença conosco. Nós Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom dia, irmãos. Graça e paz a vocês. Amém. Mais um dia na casa do nosso Pai. Que bênção, né? Aleluia. Irmãos, desde de terminar as mensagens do Senhor às 7 igrejas da Ásia Menor, quero fazer uma pausa em nosso estudo do livro de Apocalipse e falar com vocês hoje sobre Cristo, o conquistador de Satanás. Cristo, o conquistador de Satanás. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela, porquanto este te ferirá a cabeça e tu lhe picarás o calcanhar. Amém. Irmãos, esse versículo é considerado por muitos como o primeiro sermão evangélico já pregado. No entanto, gostaria de sugerir que essa é uma das profecias que tem agora e ainda não associadas a elas. Na Bíblia há muitas profecias que têm cumprimento parcial e mais tarde cumprimento completo. Quero sugerir a você que essa profecia é uma delas. Portanto, vamos dar uma olhada mais de perto nesse versículo. A primeira coisa que notamos é que essa profecia não foi proferida por profeta, mas pelo próprio Jeová. E foi dada antes de qualquer sentença tivesse sido proferida contra Adão e Eva. Esse versículo é difícil de interpretar, especialmente porque algumas traduções colocam erroneamente a conjunção "e" no início de versículo 15, o que o tornaria uma continuação do versículo 14, e que foi dito à serpente, o que não pode ter sido, pois não há inimizade geral contra as pessoas e as cobras. Eu sei que a maioria de pessoas tem aversão a cobras, mas isso é uma coisa completamente diferente. Além disso, há muitas pessoas que realmente gostam de cobras. Eu tenho sobrinho que costumava ter uma coleção de pitons e lagartos. Além disso, as cobras não procuram ativamente
os seres humanos para mordê-las. Na verdade, elas fogem se ouviram as pessoas se aproximando. E só mordem as pessoas se sentiram ameaçados ou se foram pisoteados. Tendo dito isso, a quem se refere o versículo 15? E quem são as pessoas, ou a pessoa mencionada? Como eu disse, Deus não está falando com a serpente. Então, como Deus está falando? Deus está falando com Satanás, que estava por trás da serpente, e usou a serpente para tentar e levar Adão e Eva a pecar. Portanto, a pergunta agora é: quem é a descendente, a mulher? E quem é a descendência de Satanás? Muitos comentaristas dizem que a descendente da mulher é a humanidade ou a igreja, e que a descendência de Satanás são os injustos ou descrentes. Mas, irmãos, isso não pode ser o que Deus está dizendo. A descendente da mulher não pode ser a humanidade em geral, ou a igreja, porque a humanidade não descende da mulher, mas do homem. Na Bíblia, todas as genealogias dizem que foi o homem que gerou. Por exemplo, no primeiro livro da Bíblia, na primeira genealogia, no capítulo 5, versículo 3, está escrito que Adão gerou. Isso ocorre porque a semente da vida está no homem e não na mulher. A mulher não pode produzir vida. O óvulo da mulher não pode produzir vida. Elas podem sustentar a vida, sim, mas não pode produzir a vida. Então, por que Deus diz especificamente a descendente da mulher? Porque ele está falando de Jesus. Jesus é o único que se encaixa na descrição de descendente da mulher. Porque ele é o único que nasceu diretamente da mulher, sem um pai humano. E não haverá outra. E, portanto, pode ser chamado de descendente da mulher. Assim, tendo resolvida essa questão, chegamos à pergunta mais difícil. Quem é a descendência de Satanás? Essa é uma pergunta difícil, porque, como sabemos, Satanás é um anjo caído. E, como sabemos, os anjos não se reproduzem. Eu sei que o capítulo 6 de Gênesis diz: os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram famosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Mas elas não se reproduzem entre si. E Judas diz no versículo 6,
aos anjos que não guardam o seu primeiro estado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou-os em prisões eternas nas trevas para o juízo do grande dia. Além disso, todos os seus descendentes foram mortos no dilúvio. No entanto, como de se referir especificamente à inimizade entre Cristo e a descendência de Satanás, sabemos que ele está falando sobre o tempo em que Cristo está na terra. Acho que só podemos chegar a uma conclusão. A descendência de Satanás são os anjos caídos. Por que os anjos caídos? Satanás foi o primeiro anjo a se rebelar contra Deus e convenceu um terço dos anjos a segui-lo. Então podemos dizer que eles são a descendência de Satanás. Além disso, Cristo encontrou oposição demoníaca em todos os lugares por onde passou. Ele a encontrou nos fariseus, que eram incentivados por esses anjos caídos. De fato, Jesus diz em João capítulo 8, versículo 44, que elas são de seu pai, o diabo. Portanto, esses fariseus injustos são a descendência de Satanás. Então, irmãos, tendo estabelecido esses fatos, vamos examinar mais de perto essa mensagem do Evangelho. Primeiro temos a profecia de um milagre de que alguém nasceria de uma mulher sem um pai humano, e que esse alguém seria o Senhor Jesus. Em seguida temos a inimizade entre a descendência da mulher e a descendência de Satanás, que é obviamente a inimizade entre Jesus e Satanás, entre o bem e o mal. Depois há uma profecia de uma batalha, uma guerra entre a descendência da mulher e a descendência de Satanás. Sabemos que o Senhor Jesus passou por isso durante toda a sua vida. De fato, Satanás tentou matá-lo quando ele tinha apenas 2 anos de idade. Cristo enfrentou oposição satânica durante toda a sua vida. Ele foi severamente tentado por Satanás no deserto, depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, essa não foi a única vez em que Satanás tentou Jesus. Lucas nos diz no capítulo 4, versículo 13, e acabando o diabo todas as tentações, apartou-se dele até a ocasião oportuna. Isso significa que durante toda a sua vida, o Senhor esteve sujeito à oposição de Satanás e de seus agentes humanos e espirituais. Agora, irmãos, eu quero inverter a ordem dessa profecia para explicá-la melhor. Deus diz que Satanás ferirá ou calcanear da descendente da mulher, que já estabelecemos ser
o Senhor Jesus. Essa profecia já foi cumprida. E sim, quando isso aconteceu? Além disso, por que Deus disse que Satanás apenas feriria o calcanhar da descendente da mulher e não esmagaria sua cabeça, como ele diz, a descendente da mulher fará com ele? Bem, sabemos que a primeira parte dessa profecia foi cumprida quando Satanás usou Judas para trair o Senhor e ele foi crucificado. Quando Cristo foi crucificado e morreu na cruz, Satanás pensou que finalmente havia vencido a trabalhar e que o mundo agora é completamente dele. No entanto, no terceiro dia, Cristo ressuscitou dos mortos e seu calcanhar foi apenas ferido, o que representou uma vitória curta para Satanás. Muitas pessoas acreditam que o fato de Cristo ter ressuscitado dos mortos foi o cumprimento da profecia e que a descendente da mulher esmagaria a cabeça de Satanás. Mas isso não pode acontecer porque Satanás não foi derrotado. Ele ainda está muito ativo neste mundo. Ao contrário do que muitas pessoas acreditam, Satanás ainda tem acesso ao céu. Ele ainda é capaz de tentar as pessoas e de controlá-las. Sua presença é muito óbvia, onde quer que você olhe, nos governos do mundo e na vida das pessoas. Eu sei que o poder do diabo foi quebrado na cruz, mas ele não foi completamente derrotado. Sua cabeça não foi esmagada. Como acabei de dizer, ele ainda está muito ativo no mundo. Pedro diz em 1 Pedro capítulo 5, abre comigo, 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Pedro capítulo 5, versículo 8. Sede sensatos e vigilantes. O diabo, vosso inimigo, ainda anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem devorar. Isso é um inimigo derrotado? Não. Satanás não é expulso do céu até Apocalipse capítulo 12, versículos 9 e 10. Então, se essa profecia não foi totalmente cumprida, quando o Senhor ressuscitou dos mortos, quando ela será cumprida? Abre comigo o capítulo 20 de Apocalipse. Capítulo 20 de Apocalipse. Versículos 9 e 10. Apocalipse capítulo... que eu falei? 20. Sim, é verdade. Apocalipse capítulo 20, versículos 7 a 10. Quando se completaram os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para seduzir as nações que estão nos 4 cantos da terra,
Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, a fim de juntá-las para a grande guerra. Então as nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada. Todavia fogo desceu do céu e as devorou. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde como enxofre, onde já haviam sido confinados a besta e o falso profeta. Elas serão atormentadas dia e noite pelos séculos dos séculos. Glória a Deus. No final do milênio, Satanás será libertado do abismo e mais uma vez reunirá exército para lutar contra o Senhor. Mas, como muitas pessoas hoje em dia, ele nunca aprende. Dessa vez, o fogo desce do céu e destrói esse grande exército, e Satanás é lançado no lago de fogo para se juntar ao anticristo e ao falso profeta que está lá esperando por ele. Essa é a vitória de Cristo sobre o diabo. Amém. O cumprimento da profecia. A cabeça de Satanás é esmagada pelo descendente da mulher. Cristo reina supremo como o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Portanto, irmãos, depois de estabelecer esses fatos, temos de fazer a pergunta: o que essa profecia significou para nossos primeiros pais, para os fiéis crentes ao longo das eras antes da crucificação e ressurreição de nosso Senhor? E o que ela significa para nós hoje? Embora nossos primeiros pais certamente não soubessem exatamente o que essa profecia significava e como ela seria cumprida, o que ela sabia era que havia misericórdia e graça disponíveis para elas, que havia esperança para o futuro, porque havia a promessa de libertador que viria da mulher. Havia misericórdia e graça disponíveis para elas, porque não foram imediatamente destruídos pela ira de Deus. Havia esperança para o futuro, porque Deus falou sobre descendente da mulher. E, portanto, eles sabiam que a raça humana continuaria e que libertador viria. Eles também sabiam que a redenção estava disponível para eles e seus descendentes. Vimos isso no fato de Abel ter oferecido sacrifício de sangue ao Senhor, por Deus lhes havia dito como se aproximar dele e receber o perdão. Essa mesma profecia de libertador vindouro tem fortalecido os crentes ao longo dos tempos. Ela tem sido sua super esperança de salvação e de segurança para o futuro. É a garantia de que Satanás não triunfaria no final, que nasceria libertador que triunfaria sobre Satanás.
No entanto, apesar da revelação contínua de Deus ao longo dos tempos, essa profecia nunca foi associada ao Messias vindouro por Israel. De alguma forma, ao longo do caminho, ela passou a significar para eles, ou Israel, o Messias vindouro seria um rei conquistador que os libertaria da opressão de seus inimigos e não um servo sofredor que os libertaria do pecado. E, meus amigos, o que essa profecia significa para nós deste lado da cruz? Ao olharmos para trás no tempo, para essa profecia dada no jardim de Éden, podemos ver que Deus não foi pego de surpresa pela queda do homem. Que Deus está no controle de todas as coisas. E que Ele está fazendo todas as coisas de acordo com o bom prazer a sua vontade. Ao vermos essa profecia cumprida na morte e ressurreição de nosso Senhor, podemos ver a graça, a misericórdia e o amor de Deus por nós. Como Paulo diz em Romanos capítulo 5, versículo 8. Abre Romanos capítulo 5, versículo 8. Eu não marquei aqui, mas... Romanos capítulo 5, versículo 8. Porém, Deus comprova seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido em nosso benefício quando ainda andávamos no pecado. Também vemos que nossa salvação está garantida, que Satanás é um inimigo derrotado e que nossa vitória sobre o pecado está assegurada em Cristo. No entanto, como eu disse anteriormente, há um cumprimento futuro dessa profecia que está por vir. Embora Satanás não tenha sido completamente derrotado na cruz, sua condenação foi garantida. Da mesma forma que os desembarques dos aliados na Normandia, no dia de 6 de junho de 1944, não encerrou a Segunda Guerra Mundial imediatamente, mas garantiu a derrota da Alemanha. A cruz garantia a derrota definitiva de Satanás. No final do reinado milenar de Cristo, Satanás será libertado do abismo, se reunirá um grande exército para lutar contra o Senhor. Mas quando os exércitos se reuniram para atacar Jerusalém, fogo e enxofre cairão do céu, destruindo o exército de Satanás, e ele será lançado no lago de fogo. Sua derrota completa e final para sempre. Amém. Irmãos, nessa profecia temos o plano eterno de Deus, a redenção da humanidade por meio da morte e da ressurreição de Cristo. Temos a certeza de que Cristo é o conquistador de Satanás, que ele conquistou e que ele conquistará Satanás. Portanto, podemos ter certeza de que o pecado não terá domínio sobre nós.
que o pecado será conquistado em nós e no mundo, e que nossa salvação está garantida em Cristo Jesus. Amém. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos, Pai, por essa promessa, esta primeira profecia da morte de Cristo na cruz e a derrota de Satanás completamente. Amém. Lá no Jardim do Éden, dado para nossos pais Adão e Eva. Nós agradecemos, Pai, por esta profecia. Já foi cumprido e será cumprido no fim do tempo. Pai, ajuda-nos para andar em confiança dessa profecia. Para lembrar, Pai, o preço que nossa salvação custa o Senhor e custa você. Que, Pai, nós andamos santos, justos e com toda fé no cumprimento da sua palavra. Porque você está no controle de todas as coisas. Amém. Você está no controle de tudo o que acontece neste mundo. Que você controle nós e os governos de todas. Que você é soberano de todas as coisas. E que você ama nós. Você ama nós com um amor incondicional. Que você mostrou quando você deu seu filho para morrer por nós. Pai, nós agradecemos por todas que você fez em nossas vidas, por essa promessa, por essa profecia e por sua fidelidade, Pai. Em nome de Deus. Glória a Deus. Amém. Amém.